No nosso devocional de hoje, nós vamos meditar na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Por isso é que se diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. O apóstolo Paulo escreve aos crentes de Éfeso, encorajando-os a viver como filhos da luz, em contraste com as obras das trevas. Ele os chama a discernir a vontade do Senhor e a refletirem a santidade de Deus em sua conduta. Efésios capítulo 5, versículo 14 aparece como uma exortação poética, talvez uma citação de um hino primitivo, para despertar da morte espiritual e viver sob a luz de Cristo. Desperta, ó tu que dormes. Dormir, neste contexto espiritual, não é apenas descansar, é ignorar. É viver com os olhos fechados para o que Deus está fazendo e dizendo. Mesmo pessoas que já ouviram e creram na verdade podem cair em uma espécie de sono espiritual. Um estado em que o coração não vibra mais com as verdades do Evangelho. A consciência se torna insensível ao pecado e a alma se acomoda com o que é terreno e passageiro. Esse sono vem muitas vezes silenciosamente. Não é um desvio brusco, mas um enfraquecimento gradual. A oração se torna rara, a Bíblia fica fechada, a fé se esfria e a comunhão com o corpo de Cristo se torna opcional. O ativismo, o excesso de distrações, o medo de perder o controle ou de enfrentar mudanças, tudo isso pode embotar nossa sensibilidade espiritual. Despertar é, portanto, reconhecer esse estado de torpor e clamar por vida nova. É ouvir a voz do Espírito dizendo: você foi chamado para mais, abra os olhos. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Dormir espiritualmente é falar da fé sem viver a fé. É conhecer a verdade e viver como se ela fosse irrelevante. Levanta-te de entre os mortos. Despertar é o primeiro passo, mas levantar-se exige decisão. É possível despertar e continuar deitado. O levantar implica romper com a passividade, com a apatia, com o velho eu, aquele que está morto em delitos e pecados. Paulo está nos chamando a nos levantar como alguém que abandona um túmulo. A imagem é forte, é como sair da morte para a vida, como Lázaro saindo do sepulcro ao ouvir a voz de Jesus. E sair da morte não é só um evento único, é um estilo de vida. A cada dia, o crente escolhe entre a vida e a morte espiritual, entre seguir os desejos da carne ou andar segundo o Espírito. Levantar-se e assumir uma nova postura, vigilância, santidade, zelo e amor. É alinhar o coração à vontade de Deus e às urgências do seu reino. É deixar de ser apenas espectador para ser um participante ativo na missão de Deus no mundo. Revestivos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E Cristo te iluminará. Cristo não apenas nos chama à vida, Ele mesmo é a fonte da vida. Quando despertamos e nos levantamos, a promessa é clara. Cristo nos iluminará, sua luz penetra em nossa escuridão, revelando o que antes estava oculto. Pecados não confessados, medos escondidos, mentiras sutis. Mas essa luz não vem para condenar, e sim para transformar. A luz de Cristo também guia, não apenas revela onde erramos, mas mostra o caminho por onde devemos andar. Ela traz discernimento,
paz, direção e força para a jornada. Como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E ao sermos iluminados, também nos tornamos luzeiros no mundo. Somos chamados a refletir a glória de Cristo em um mundo que jaz em trevas. A luz que nos alcança não pode ser guardada. Ela deve brilhar através de nós. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 14 é mais do que uma exortação, é um chamado urgente para um recomeço. Acordar, levantar, receber a luz. Esta é a jornada da graça que nos convida a viver plenamente como filhos de Deus. Pai, desperta o nosso coração. Não queremos viver anestesiados pelo pecado ou adormecidos em nossa fé. Que a tua luz brilhe sobre nós, revelando o que precisa ser transformado. Levanta-nos da morte espiritual, fortalece-nos para viver uma vida santa e usa-nos para refletir a tua luz neste mundo escuro. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional tocou o seu coração, considere compartilhar. Alguém pode estar necessitando ouvir essa palavra. Isso também é parte da nossa missão. Considere também se inscrever no canal e ative o sininho para receber novos vídeos quando forem publicados.